Bom, gente, para fechar a aula, vamos falar agora de artrite psoriásica, um tipo especial de espondiloartropatia soronegativa em que os pacientes sempre têm psoríase, ok? E, felizmente, a psoríase precede o surgimento de artrite na maior parte dos pacientes. 80% das vezes, a doença cutânea psoríase começa antes do comprometimento articular do paciente, o que facilita para a gente o diagnóstico. 20% desses pacientes, no entanto, fazem a espondiloartropatia soronegativa antes do surgimento das manifestações cutâneas, o que representa um grande desafio diagnóstico. Você, em boa parte das vezes, nesses casos, classifica o paciente como uma espondiloartropatia indiferenciada. E depois, quando ele abre o quadro de psoríase, fica claro que o diagnóstico é de artrite psoriásica. Okay? Mas, na maioria das vezes, felizmente, não há muita dificuldade em estabelecer esse diagnóstico, porque o paciente tem quadro de psoríase precedendo as manifestações articulares e geralmente uma psoríase grave, porque existe uma correlação entre a intensidade da doença cutânea e a probabilidade de surgir artrite psoriásica. Pacientes com psoríase extensa têm pelo menos 5 vezes mais chance de fazer artrite psoriásica do que pacientes com psoríase branda, ok? Então, a manifestação cutânea geralmente precede o surgimento da espondiloartropatia. Existem 5 padrões de acometimento articular no paciente que faz artrite psoriásica. Isso aqui é o ponto mais importante a respeito dessa doença. O paciente com artrite psoriásica pode desenvolver uma poliartrite simétrica de pequenas e grandes articulações periféricas, inclusive com acometimento das mãos e dos pés e dos punhos, lembrando a artrite reumatoide, ok? Só que, diferentemente da artrite reumatoide, aqui o quadro é soro-negativo, o paciente tem HLA-B27 e é geralmente um homem jovem com psoríase precedendo as manifestações, ok? Ele também pode fazer um quadro que lembra a espondilite anquilosante, onde o predomínio de um acometimento articular é no esqueleto axial. Ele faz uma espondiloartrite axial parecida com a espondilite anquilosante, mas, novamente, ele tem psoríase extensa começando antes das manifestações de espondiloartropatia soronegativa. E você pode ter ainda um quadro de oligoartrite assimétrica de grandes articulações periféricas, um predomínio desse acometimento articular, lembrando o quadro de artrite reativa. Mas, mais uma vez, aqui o paciente tem, antes da doença articular, um quadro de psoríase extensa, e não há necessariamente uma correlação com infecção disentérica ou infecção sexualmente transmissível 1 a 4 semanas antes do surgimento da espondiloartrite. Por fim, nós temos 2 padrões que são pouco frequentes na artrite psoriásica, mas são os que mais caem na prova de residência, por serem os padrões mais peculiares. O paciente com artrite psoriásica pode abrir um quadro de acometimento articular com predomínio de artrite das interfalangianas distais. Isso aqui é totalmente diferente da artrite reumatoide, que, como a gente sabe, poupa as interfalangianas distais. Aqui o paciente com psoríase pode ter artrite exclusivamente nessas articulações, e de forma difusa nas mãos ou nos pés, interfalangianas distais inflamadas. Ou ele pode desenvolver o gravíssimo quadro de artrite mutilante, que é a forma mais dramática de artrite psoriásica, em que o paciente faz artrite geralmente de pequenas articulações periféricas, geralmente de articulações das mãos, artrite essa que tem um grande potencial destrutivo, evoluindo com uma intensa osteólise. É diferente da destruição articular que acontece na artrite reumatoide, que o paciente faz esclerose e subluxação das articulações. Aqui o paciente faz osteólise na artrite mutilante. Ele aniquila por completo o osso desaparece. Isso causa gravíssimas deformidades articulares. Ok? Então, eu vou concentrar aqui na descrição clínica e nos exemplos que eu vou mostrar para vocês desses 2 últimos padrões aqui. Porque os 3 primeiros a gente mais ou menos já viu quando estudou as outras doenças. Ok? Lembrando, para antes, que existe também uma grande associação com HLA-B27, principalmente no paciente que faz doença axial. Quando o paciente tem artrite predominantemente periférica, a probabilidade dele ter HLA-B27 é bem menor. 20% ou menos dos pacientes
são HLA-B27 positivo na artrite das interfalangianas distais, na artrite mutilante e na poliartrite simétrica, que lembra a artrite reumatoide. Ok? De todas as espondiloartropatias soronegativas, portanto, a artrite psoriásica é aquela que pode ter a menor associação com HLA-B27, mas ainda assim é uma associação significativa. Esse antígeno do HLA é mais encontrado nessa doença do que na população geral. Okay? Então, como eu falei no início, a gravidade da psoríase do paciente tem correlação com a probabilidade de surgimento de artrite psoriásica. E a forma mais extensa de psoríase que se conhece é a psoríase pustular difusa, né, cujos exemplos a gente está vendo aqui. Acometimento do tronco, dos membros do paciente, né, o corpo inteiro dele com psoríase, isso tem maior probabilidade de acarretar artrite psoriásica e, de um modo geral, a doença articular tende a ser mais grave nesses pacientes. Okay? Olha aqui um exemplo do que vem a ser a artrite das interfalangianas distais. Repare que o paciente aqui tem franca artrite dessas articulações. Tem edema das interfalangianas distais, já inclusive com deformidade das interfalangianas distais. Né? E um dado interessante desse padrão de artrite psoriásica é que o paciente, quase sempre, vai ter alterações ungueais de psoríase. Né? Ele vai ter, por exemplo, uma disceratose, ele vai ter o pitching do leito ungueal. Né? Então, quando o paciente faz artrite das interfalangianas distais, quando ele tem esse padrão de artrite psoriásica, ele geralmente tem manifestações de psoríase nas unhas daquela articulação acometida, okay? Daquele dedo acometido. Na artrite mutilante, nós temos deformidades graves, como a deformidade em telescópio. Né? Você pode observar aqui no dedo desse paciente que o dedo está encurtado de tamanho com um grande enrugamento da pele. Né? Na verdade, houve osteólise intensa das falanges. As falanges desapareceram. Né? Então, a pele retraiu e o dedo encolheu de tamanho. Tal qual um telescópio, porque quando você puxa o dedo do paciente, ele vem. Okay? Não tem osso ali. Né? Você está puxando a extremidade da falange distal, que foi poupada no processo de osteólise, e não tem mais osso ali no meio. Então, aquele dedo que estava todo recolhido para dentro da pele, você consegue esticar como se fosse um telescópio. Né? Isso aqui é clássico de artrite mutilante por artrite psoriásica, né? Num processo de osteólise intensa. Radiograficamente, principalmente no paciente que começa a evoluir com esse quadro, você encontra a famosa deformidade do lápis no copo, né? O sinal de osteólise na artrite mutilante da psoríase. Repare aqui, né, que há um afilamento da extremidade de uma falange, né, e embaixo a gente consegue observar a sequência temporal de evolução desse processo. Né? A superfície articular da falange adjacente, ela também fica mais côncava. Né? Então, a falange de baixo começa a ficar pontiaguda, começa a haver uma osteólise periférica que vai afilando aquele osso, e o osso adjacente também vai ficando côncavo. Então parece, né, que você tem um osso furando o outro, como se fosse um lápis sendo colocado no copo. Okay? O pencil in cup, que é o nome dessa deformidade. Isso aqui demonstra a ocorrência de osteólise e é característico de um dos padrões mais raros da artrite psoriásica, que é a artrite mutilante. Beleza? É um dos mais raros, mas é um dos que mais cai em prova por ser um padrão peculiar, um padrão característico. Então, a gente diagnostica a artrite psoriásica, já vimos, né, identificando aqueles padrões num paciente com psoríase. Como é que é o tratamento da artrite psoriásica? Novamente, a primeira escolha recai sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. E aqui também existe papel para o metotrexate, né, para uma droga modificadora de doença, especificamente o metotrexate, que vai atuar tanto no processo de artrite quanto no processo de psoríase. Como geralmente são pacientes que têm psoríase cutânea grave, né, de um modo geral, se o paciente não responder logo ao anti-inflamatório não esteroidal, a gente parte para o metotrexate. Né? O paciente vai resolver a artrite ao mesmo tempo que vai resolver a psoríase com essa medicação. E se ele for refratário ao metotrexate, existe indicação de fazer agentes anti-TNF, que também vão melhorar não só a artrite, como a psoríase cutânea do paciente. Okay?
De um modo geral, gente, anti-inflamatório não esteroidal vai ser utilizado apenas como alívio sintomático ou na doença leve, né, na doença que melhora rápido apenas com essa droga. Né? O paciente tem psoríase, faz umas queixas articulares, você faz anti-inflamatório não esteroidal, ok. Mas quando o doente tem psoríase e uma artrite psoriásica grave, intensa, né, ele costuma ser refratário apenas ao anti-inflamatório não esteroidal. E ele precisa fazer metotrexate ou agente anti-TNF-alfa para controlar a doença articular e também a doença cutânea. Okay? Vale lembrar que glicocorticoides são contraindicados na artrite psoriásica, porque o paciente até pode responder ao glicocorticoide, né, numa fase inicial. Mas, curiosamente, paciente que tem psoríase, quando começa o desmame do glicocorticoide, né, tem risco aumentado de desencadear uma psoríase pustular. Então, o paciente tinha uma psoríase lá que não era das mais graves, né, ele faz artrite psoriásica, você faz corticoide. Beleza, ele até pode responder controlando a inflamação articular. Mas existe um risco aumentado nesses casos de quando você desmamar o corticoide, o paciente desencadear uma psoríase grave, uma psoríase pustular, o que obviamente vai ativar uma artrite psoriásica mais grave. Okay? Então, o glicocorticoide é contraindicado no tratamento da artrite psoriásica pelo risco de isso desencadear uma psoríase pustular durante o desmame do glicocorticoide. Beleza? Era isso que a gente tinha para falar sobre as espondiloartropatias soronegativas. Espero ter ajudado vocês. Boa sorte e um abraço a todos.